across my memory. Far away, long ago, glowing dim as an ember, things my heart used to know, things it yearns to remember. Olá, amores, estamos de volta para a gente continuar com a nossa conversa sobre a Revolução Russa. Neste episódio, nós vamos falar sobre o governo de Lenin, as principais medidas desse governo, os principais acontecimentos. Entre eles, nós vamos destacar a execução da família real russa, os Romanov, e o surgimento da lenda da princesa Anastácia, ok? Então vamos aos nossos recadinhos de sempre. Curtir, comentar, divulgar. Se não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem as notificações. Ok, amores? Então, vamos lá? Bem, amores, vamos retomando as nossas conversas sobre a Revolução Russa. No episódio anterior, nós falamos do processo da implantação da Revolução, como se deu, os fatos que foram acontecendo até a implantação da Revolução Russa. Nós vimos que a Revolução Russa teve, na verdade, duas fases. A primeira fase, que é conhecida também como a Primeira Revolução, ela aconteceu em fevereiro de 1917, e a Segunda Revolução, que foi a Revolução Bolchevique, esta sim, a revolução que vingou, ela aconteceu exatamente no final de 1917, em outubro, segundo o calendário russo, em outubro de 1917. Nós vimos que esse processo de implantação da Revolução trouxe ao poder o líder principal desse movimento, da Revolução Bolchevique, que foi o Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido pelo pseudônimo de Lenin. Lenin é considerado o grande protagonista desse movimento da Revolução Bolchevique, da Revolução Russa de outubro de 1917. E nós falamos também no episódio anterior um pouco sobre a vida desse personagem, desse grande protagonista, né, que foi o líder, o mentor intelectual desta revolução. Então, nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre o governo de Lenin. Então, um curto espaço de tempo, foram apenas alguns anos, 1917 até sua morte, em 1924, um curto espaço de tempo que ele permaneceu à frente do governo revolucionário, né, do governo da Rússia após a Revolução. Então, nós vamos falar hoje das características desse governo de Lenin e os principais fatos e acontecimentos desse período. Então, uma das primeiras medidas tomadas assim que Lenin assumiu, e, obviamente, dentro daquela plataforma política que ele estabeleceu a partir da divulgação das chamadas Teses de Abril, né, em abril de 1917, a primeira medida tomada, portanto, foi a retirada imediata da Rússia da guerra. Então, a Rússia, né, através do governo de Lenin, né, do governo revolucionário, que assumiu o poder, retirou a Rússia da guerra aí no iniciozinho de 1918. Então, essa retirada é chamado Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado que foi assinado em separado entre a Rússia, né, agora liderada por Lenin, e o governo da Alemanha. Então, pelo Tratado de Brest-Litovsk, que foi um tratado assim, que custou muito caro à Rússia, essa retirada da Rússia ela aconteceu exatamente por conta de problemas internos e porque foi uma promessa dentro daquela plataforma política de Lenin. Ele fez esse acordo com a Alemanha, foi um acordo em separado, né, apenas da Rússia com a Alemanha, e ficou conhecido como o Tratado de Brest-Litovsk. Só que foi um tratado que custou muito para a Rússia em termos territoriais, porque a partir desse tratado, como foi a Rússia que pediu para sair da guerra, né, que reivindicou a saída da guerra, então quem ditou os artigos, né, o acordo, né, as cláusulas do acordo, foi exatamente a Alemanha. E aí, com esse tratado de Brest-Litovsk, a Rússia perdeu vários territórios que pertenciam ao antigo Império Russo. É o caso, por exemplo, da Finlândia. A Finlândia fazia parte do Império Russo, isso lá desde o século XIX, a partir daquelas transações do Congresso de Viena, né, lá no início do século XIX.
Então, a Finlândia deixou de fazer parte do Império Russo. Então, a Rússia perdeu a Finlândia, perdeu a Ucrânia, que também fazia parte do Império Russo, né, daquelas negociações. Então, perdeu a Ucrânia e os chamados países bálticos, que é a Letônia, Lituânia e Estônia. Então, esses territórios foram perdidos pela Rússia por conta dessa saída da guerra por esse acordo chamado Tratado de Brest-Litovsk. Posteriormente, depois da Segunda Guerra Mundial, os eventos da Segunda Guerra Mundial, agora não mais chamada Rússia, mas agora a União Soviética, ela vai retomar parte desses territórios, como é o caso, a retomada dos países bálticos, né, a Letônia, Lituânia e Estônia, chamadas repúblicas bálticas, voltam para o poder da agora, então, União Soviética, e a Ucrânia também passa também a fazer parte da União Soviética e sair nos eventos da Segunda Guerra Mundial. Eles só retomam a sua independência, tanto a Finlândia não, a Finlândia continuou, ele não conseguiu retomar a Finlândia. Mas os países bálticos e a Ucrânia só retomam a sua independência política no final do século XX, após a dissolução da União Soviética, quando a União Soviética se fragmenta política e territorialmente, e aí esses países, a Letônia, a Lituânia, a Estônia, a Ucrânia e outros países, que eram antigas repúblicas soviéticas, retomam a sua independência e hoje são países independentes, embora aí com muito atrito aí ainda com a Rússia. É o caso, por exemplo, da Ucrânia, que teve em 2014, recentemente, um atrito territorial com a Rússia. Mas isso são spoilers de assuntos que nós iremos conversar mais para frente, ok? Então, além dessa retirada da Rússia da guerra, o Lenin tomou também algumas medidas inicialmente no seu governo. Uma dessas medidas foi a nacionalização imediata das indústrias e bancos estrangeiros. Então, todas as indústrias estrangeiras e bancos que estavam dentro da Rússia foram nacionalizados, foram estatizados, transformados em estatais. Então, o Estado russo, né, tomou, distribuiu terras aos camponeses, ainda dentro daquela promessa das plataformas das teses de abril, né, o paz, terra e pão. Então, ele distribuiu terras aos camponeses, fez a reforma agrária a partir da expulsão dos proprietários, né, da nobreza territorial, da nobreza latifundiária, e distribuiu as terras aí aos camponeses. Não só as terras em si, mas também a questão das propriedades. Por exemplo, as mansões da nobreza, elas foram tomadas, né, dos nobres russos, foram tomadas e transformadas aí, divididos em vários apartamentos e distribuídos para os operários, né, para a população de um modo geral. A censura à imprensa foi outra medida. O Lenin, tem que se dizer, ele era meio paranoico em relação à questão de perseguição, de traição e tudo mais. Então, essa paranoia ele trouxe um pouco para o seu governo. E aí o governo dele fez muitas dessas atitudes truculentas, violentas, principalmente contra jornalistas, contra a questão da imprensa. Então, assim que ele assumiu, ele passou a censurar a imprensa, principalmente porque a grande parte dos jornais criticaram e ridicularizaram a Revolução Bolchevique, e aí ele passou a estatizar esses jornais, e a fechar jornais e a censurar a imprensa. Pressionado, obviamente, porque ele não queria, ele convocou uma Assembleia Constituinte, né? Isso aí lá em novembro, logo após a ascensão da Revolução em outubro de 1917. Então, lá no final do ano, ele convocou, meio a contragosto, tem que se dizer, uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição para a Rússia, né? Para a nova Rússia que estava surgindo com a Revolução. Só que essa Assembleia Constituinte não aceitou vamos dizer assim, as exigências de Lenin. Entre essas exigências, Lenin estabelecia que a Assembleia era obrigada a ratificar, a aprovar todas as decisões tomadas pelo governo. Então, seria assim, a Assembleia seria uma espécie de Câmara de aprovação. Então, ela teria que aprovar sem discussão as medidas tomadas pelo governo. Obviamente, houve, dentro
dos próprios parlamentares da época, né, das pessoas da época, houve muita resistência a essa exigência, e aí ele acabou com o problema dissolvendo a Constituinte. Não ia ter mais a Assembleia Constituinte, não ia ter mais Constituição. Então, ele usou do seu autoritarismo, né, que vai ser uma marcante durante o governo de Lênin. Outra medida que ele tomou, assim que chegou ao poder, já em 1918, né, logo no início do seu governo, foi mandar executar a família real, os Romanov. A execução do czar Nicolau II e toda a sua família, por ordem do governo de Lênin, aconteceu em julho, menos de um ano do governo de Lênin assumir. Quero lembrar aqui um fato que eu comentei sobre a vida de Lênin. Vocês lembram que eu disse que Lênin, ele tinha o irmão dele, o Alexander Ulyanov, se envolveu aí numa conspiração para matar o czar da época, né, o Alexandre III, que é o pai do Nicolau, e essa conspiração foi descoberta e ele acabou sendo preso e executado, enforcado, e isso Lênin nunca perdoou. Ele tinha adoração por esse irmão mais velho e ele nunca perdoou, ele tinha um ressentimento pessoal contra o czar e o imperador, né, o czar, e a sua família. E aí ele resolveu, o czar, depois que renunciou lá no início, na Revolução Menchevique, ainda foi obrigado a renunciar, ele foi transferido, por ordem do governo de Lênin, ele foi transferido para uma fortaleza bolchevique, para um local escondido no meio de uma floresta, bem distante do Palácio Real. Então, ele é toda a família, o czar, tinha o czar, a czarina Alexandra, 4 filhas, né, Tatiana, Olga, Maria e Anastácia, e o único filho, que era o Alexis, que era considerado o herdeiro do trono, que era o filho caçula. O Alex, ele era uma criança muito doente, a gente já comentou sobre isso, ele era hemofílico, ele tinha essa doença que ele herdou, né, da descendência da rainha Vitória, que era parente do pai dele, né? E aí ele era uma criança muito doente. Então, quando eles foram retirados do palácio, né, e foram levados para segundo se colocaram para eles, né, para a segurança deles, foram levados para essa casa no meio de uma floresta. Lá ele foi dito a eles que eles iam ficar lá enquanto que se organizasse a situação, né, para eles saírem do país, né, para ficarem exilados. Só que não foi isso que aconteceu. Então, numa noite, bem cedo, já de madrugada, o czar Nicolau, isso tudo que eu vou contar aqui, isso aí foi relato dos próprios guardas, os executores da família real, eles deixaram esses relatos de como foi os últimos momentos da família Romanov. Então, eles foram informados que eles iam tirar uma foto em família, né? Eles estavam lá junto com alguns empregados, alguns servos fiéis que foram junto com eles, e aí de lá eles iam ser levados iam ser encaminhados para sair da Rússia. Então, principalmente a Alexandra, a czarina e as princesas, elas estavam com as suas joias, né? As joias dos Romanov, que eram grandiosas, né? Valiosíssimas. Elas levaram, desde quando foram sair do palácio, elas levaram as joias costuradas dentro da roupa de baixo, né? Dentro da roupa íntima. Então, tanto a czarina como as princesas. E aí eles foram levados para um porão, nessa residência, onde eles deveriam posar para essa foto. Mas, na verdade, era uma emboscada. Por trás da parede do quarto estavam escondidos vários soldados, né? E aí, quando eles chegaram lá, foram informados que foi lida a sua pena de morte, que eles iam ser executados porque os parentes deles estavam atacando o governo soviético. No caso, os parentes deles são a família real britânica, e tudo, né? O mundo todo estava se posicionando contra a prisão e a deposição do czar Nicolau II. E aí não deve nem tempo. Segundo os relatos da época, eles foram fuzilados ali mesmo. O czar foi o primeiro a morrer, com uma bala na cabeça, né? Então, um pilotão de fuzilamento. Conta-se os soldados que as princesas, né? 3 das princesas não morreram na hora, porque as joias que elas carregavam dentro do corpete
funcionaram como uma espécie de colete à prova de bala, e depois elas foram mortas com golpes de baioneta, que é aquela faca que tinha na ponta das armas, né? Então, elas foram depois mortas a baioneta, a golpes de baioneta. A gente pode mostrar aqui uma foto, né, que mostra o quarto onde foi tirada, essa foto foi tirada momentos depois da execução, dá para perceber a quantidade de tiros na parede. E aí os corpos foram levados e foram escondidos, enterrados numa vala comum no meio da floresta, próximo a esse povoado de Ekaterimburgo, que é onde aconteceu o massacre, onde ficava essa residência. Então, foram enterrados numa vala comum, que era exatamente para desaparecerem com os corpos, para dar a impressão que eles tinham fugido, que eles tinham sido exilados, né? Porque o governo não queria assumir o ônus de que tinha mandado executar o czar. Mas a notícia começou a se espalhar, né? Então, a morte violenta do czar e da família Romanov começou a se espalhar, vazou, né, para o mundo, e depois acabou sendo confirmada pelo próprio governo de Lenin. Os corpos simplesmente foram esquecidos, né, foram enterrados numa vala comum no meio da floresta, sem nenhuma identificação. Então, passou-se todo o século XX praticamente sem ninguém descobrir esses corpos. O governo confirmou depois que tinha executado a família Romanov, mas que não ia dizer onde estavam os corpos para não virar um local de romaria, de peregrinação dos monarquistas e tudo mais. Dizem que na década de 50, 60, uma dupla de arqueólogos amadores acabaram encontrando, seguindo as informações dos relatos dos soldados, né, que participaram dessa execução, eles encontraram os corpos, cavaram a vala, encontraram os restos mortais, né, porque diz que exatamente os guardas colocaram que, para eles não serem reconhecidos, né, se alguém encontrasse, eles, além de colocar os corpos dentro da vala, eles jogaram ácido em cima dos corpos e depois tacaram fogo, né, para exatamente ficar irreconhecível mesmo. Mas aí eles acharam as ossadas, mas aí enterraram de volta, porque ficaram com medo, né, do regime soviético cair em cima deles. E aí essas ossadas, elas só vão ser encontradas depois do fim da União Soviética. Então, quando a União Soviética ela se fragmenta, na década de 90, início da década de 90, é que os corpos vão ser finalmente encontrados numa vala comum no meio da floresta. Desses corpos, essas ossadas que foram encontradas, correspondiam a 4 pessoas, na verdade, eram 7, né? Correspondia a 5 pessoas, o czar, czarina, mais 3, seriam de ossadas jovens, seriam mais 3 filhos, e estava faltando duas ossadas que não foram encontradas juntas. Esses corpos, esses despojos, foram identificados através do exame de DNA, porque na época ainda tem parentes, né? Tinha parentes do czar, né? Remanescentes da família Romanov pelo mundo, foi identificado através do exame de DNA, se comprovou que realmente eram as ossadas de um homem, né, e de 3 mulheres, né, de 4 mulheres, na verdade. Então, estava faltando a ossada do menino, né, e estava a ossada de uma outra filha. E aí se identificaram, em 1900 foi feito todo o trabalho de perícia forense e tudo mais, e em 1998, 7 anos depois da descoberta desses despojos, já a União Soviética não existia mais, então foram finalmente enterrados com honra de Estado na Catedral da Fortaleza de São Pedro e São Paulo, que fica em São Petersburgo, que é considerada, esse local é considerado o marco inicial, o marco zero da cidade de São Petersburgo. Então, nessa catedral que fica dentro dessa fortaleza, é onde fica o panteão dos czares, onde está enterrado, por exemplo, Pedro Grande, Catarina a Grande, a famosa rainha, a imperatriz Catarina a Grande. Então, todo mundo enterrado lá. E aí estão enterrados, né, foram enterrados no túmulo essas 5 ossadas, faltando 2 ossadas serem encontradas. No ano de 2000, né, a Igreja Ortodoxa Russa entrou com processo e canonizou a família Romanov como mártir. Então, a família Romanov, hoje na Rússia, ela é considerada como mártir cristã,
né? Então, foi canonizada como santos, né? Dentro do processo aí da Igreja Ortodoxa Russa, né? Então, é apenas uma curiosidade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa história toda acabou gerando a lenda da princesa Anastácia. Como essa execução foi feita dessa forma, em segredo, e muita gente achou, inclusive, que a família real tinha sobrevivido, tinha fugido, durante muito tempo se espalhou essa história, criou-se a lenda de que uma das filhas, né, da família real, a filha caçula, a Anastácia, ela teria sobrevivido à execução da família real russa, o que, obviamente, hoje a gente sabe que não aconteceu. Mas criou-se essa lenda durante todo o século XX, que a princesa Anastácia tinha conseguido sobreviver e tinha fugido do país. Isso criou uma lenda, e durante muitos anos, principalmente a partir da década de 1920, muitas pessoas, muitas mulheres, passantes, obviamente, tentaram se passar pela princesa perdida, né, para reivindicar a herança, né, o tesouro dos Romanov, que é a herança, somente em joias e tudo, né, imensa, milionária, e durante muitos anos, muitas mulheres tentaram se passar pela princesa Anastácia. A mais famosa delas foi a polonesa Anna Anderson. Então, essa polonesa que morava na Alemanha, ela se colocava como a princesa perdida, ela se apresentava como a princesa perdida, deu entrevista nos jornais na década de 20. E, assim, ela se destacou, entre outras, né, exatamente porque ela tinha muitas informações, detalhes sobre a família, a família Romanov. Se acredita, né, hoje, que ela teria tido essas informações porque ela teria tido contato com alguma criada, né, alguma pessoa que trabalhou para os Romanov, e que aí teria, portanto, passado a ela essas informações. O fato é que ela nunca conseguiu provar, naquela época não tinha exame de DNA, década de 20, ela nunca conseguiu provar que era realmente a princesa Anastácia, reivindicou, ela chegou, inclusive, a reivindicar a sua posição na Casa Real Russa, né, para ter direito à herança dos Romanov, né, e tudo mais, mas ela nunca foi reconhecida, nunca conseguiu provar, e depois da morte dela, que foi feito já na década de 60, que foi feito o exame de DNA, e aí comprovou-se que ela não tinha nada a ver com os Romanov, foi derrubada aí a farsa. A história da princesa Anastácia, além da princesa Anastácia, em 2007 ela foi definitivamente vamos dizer assim, pôs fim a essa lenda. Por quê? Porque em 2007 foram encontrados na mesma floresta, alguns metros mais para frente, os dois últimos esqueletos que estavam faltando, os dois últimos restos mortais que estavam faltando da família Romanov. O esqueleto de um adolescente, de um menino, né, e o esqueleto de uma menina, que aí eles não podem determinar bem a idade, a perícia forense, eles colocam entre tanto e tantos anos. E aí se acredita hoje que a princesa Anastácia, esse esqueleto que foi encontrado depois, nem era da princesa Anastácia, que a princesa Anastácia sempre esteve junto com os restos dela, sempre esteve junto com as primeiras ossadas encontradas. E seria mais apropriado de ser, pelo tamanho dos ossos, pela dimensão e tudo mais, de ser da filha que vem antes de Anastácia, que é a Maria. Seria a ossada, então, de Maria. Então, o fato é que essas duas últimas ossadas foram encontradas agora em 2007, foram identificadas pelo exame de DNA, e aí é bem interessante porque esse exame foi feito a partir de uma camisa, de uma camisa que o Tsar sofreu um atentado, então ele tinha uma camisa suja de sangue do Tsar, que estava lá no Museu Hermitage, e aí eles fizeram a coleta, né, com a técnica atual, dá para fazer isso, eles fizeram a coleta do DNA desse sangue que estava na camisa e compararam com o DNA dos restos mortais e comprovando finalmente que eram os dois últimos esqueletos que estavam faltando da família Romanov. Aí com isso se encerrou de vez a lenda da princesa Anastácia. Em 1997, a Fox ela filmou o desenho animado chamado Anastácia, baseado exatamente nessa história, que conta a história
dessa lenda aí da princesa Anastácia, uma menina pobre que acaba se descobrindo como a princesa Anastácia. O interessante é que a Anastácia ela só se tornou agora uma das famosas princesas da Disney, porque em 2017 a Disney comprou a Fox. Então, ela era... Muita gente pensa que a Anastácia era um desenho da Disney, mas não era. Era um desenho que foi feito pela Fox Pictures. Só que agora a Fox pertence à Disney. Então, a Anastácia passou a compor o quadro, o elenco das famosas princesas da Disney, mas isso muito recentemente, em 2017. Ok? Gostaram das curiosidades sobre a princesa Anastácia? Outras medidas, né? Quando Lenin assumiu, obviamente, o sucesso da Revolução Bolchevique, ela não era unânime, né? Então havia muita gente de oposição contra a Revolução Bolchevique, e aí o crescimento dessa oposição acabou levando a Rússia a uma guerra civil, que durou de 1918 até 1921. Essa guerra civil ela vai opor dois grupos distintos, que ficaram conhecidos como os russos vermelhos e os russos brancos. Os russos vermelhos eram, obviamente, os bolcheviques, né, que eram compostos pelo exército, o exército revolucionário, que era aquele exército formado a partir da guarda vermelha criada por Trotsky. Então, quem comandou esse exército vermelho na Guerra Civil foi exatamente Leon Trotsky, né, e era formado por camponeses e operários. Então, é chamado os russos vermelhos, o exército vermelho. Os russos brancos eram formados pelos mencheviques e por antigos oficiais do regime czarista, né, que estavam, obviamente, era oposição à revolução, ao movimento de Lenin. Então, os mencheviques, que foram derrubados pela Revolução de Outubro de 1917, né, a República Menchevique, ela se uniu aos antigos oficiais do regime czarista, né, do regime do czar, e formaram um exército contra-revolucionário, para se opor ao Exército Vermelho. Um diferencial é que esses russos brancos tiveram o apoio de potências europeias, como a França e principalmente a Inglaterra. Lembrando que o Nicolau II era primo, em primeiro grau, do rei Jorge V da Inglaterra, o avô da atual Rainha Elizabeth. Então, eles não só eram primos, como eram amigos, né? E a Inglaterra passou a financiar esse exército contra-revolucionário. Essa guerra, que durou de 1918 a 1921, ela contribuiu para arrasar com a economia, com a situação econômica da Rússia, que já não era boa. E aí, durante essa guerra civil, o Lenin estabeleceu o que ficou conhecido como comunismo de guerra, que estabeleceu algumas medidas exatamente para poder enfrentar essa crise durante a Guerra Civil. Entre essas medidas, o comunismo de guerra estabeleceu a centralização da produção, ou seja, determinou que toda a produção ela tinha que ser centralizada para a guerra, concentrado para a guerra. Com isso, se eliminou a economia de mercado. Os alimentos passaram a ser confiscados, né? Não se tinha a questão de você vender o alimento todo era confiscado para o governo, né? Para o Estado. Congelamento de preços e salários, foram congelados, não tanto o preço como o salário, e censura à imprensa, né? Que se tornou muito mais forte durante essa fase da Guerra Civil, durante o comunismo de guerra. Nesse período, quando a guerra termina, em 1921, depois desse esforço, desses vários anos de guerra, a Rússia ela estava no vermelho, literalmente, ela estava arrasada economicamente. E aí Lenin ele resolveu estabelecer, né, para tentar driblar a crise econômica, a grande fome que a população russa estava passando, né, a crise generalizada, a economia estagnada, tudo isso, ele resolveu criar um primeiro tipo de planejamento econômico, que ficou conhecido como NEP, ou Nova Política Econômica. Essa NEP ela foi uma espécie assim, de recuo de Lenin. Ele próprio teria dito, né, os biógrafos dele teriam dito que para justificar a NEP, ele teria dito mais ou menos assim, que para você pular
um buraco, você tem que dar alguns passos para trás para ter distância para poder conseguir pular o buraco. Então, ele usou essa metáfora, esse argumento, para justificar essa NEP. Por quê? Porque a NEP foi um planejamento estatal, econômico, que combinava princípios socialistas com elementos capitalistas, entre elas a volta da economia de mercado. Óbvio que isso teve muita oposição, inclusive dentro do próprio grupo bolchevique, dos próprios comunistas, que eles não aceitaram, muitos deles romperam com Lenin, não aceitaram essa reintrodução de elementos capitalistas nessa nova política econômica, mas ele criou isso devido a essa crise generalizada, a enorme fome que graçava na Rússia nesse período e a necessidade de estimular a produção econômica. Entre as medidas da NEP, o que foi que ele fez? Ele autorizou alguns setores onde poderia atuar as empresas privadas. Então, a volta de empresas privadas dentro da economia. Então, ele estabeleceu setores econômicos para onde foi autorizada a atuação de empresas privadas. É o caso do setor industrial, a produção de alimentos e a agricultura. Então, ele deixou que as empresas privadas passassem a atuar nesses setores. Mas os setores que ele considerava como estratégico ficaram esses sob o controle total do Estado. Que setores eram esses? O setor financeiro, né, dos bancos, a moeda, a economia financeira, o setor das comunicações e o setor de transporte, que passaram ficavam totalmente sob o controle do Estado. Graças a essa nova política econômica, né, essa política econômica híbrida, né, combinando aí o socialismo, o comunismo com práticas capitalistas, Lenin conseguiu tirar a Rússia dessa enorme crise econômica que ela estava passando, conseguiu dar o início da recuperação econômica. Em termos políticos, o governo de Lenin passou a concentrar o poder político totalmente na política do Partido Único. Então, Lenin ele estabeleceu, em termos políticos, a concentração do poder nas mãos desse Partido Único, que é o Partido Bolchevique, que depois passa a chamar Partido Comunista. Ou seja, se estabeleceu uma ditadura partidária, muito longe, mas muito longe daquela proposta lá das teses de Abril do poder aos soviéticos. Lembra do todo poder aos soviéticos, né? Com os trabalhadores, a ditadura do proletariado, os trabalhadores passarem a governar. Muito longe disso. O que se estabeleceu a partir do governo de Lenin foi uma intensa centralização política, dessa vez baseada na figura do comandante do Partido Único, que era o Partido Comunista. Então, passou a ser uma ditadura partidária. E essa centralização ela vai se intensificar muito mais quando um dos braços de Lenin, né, um dos principais aliados de Lenin, que era Joseph Stalin, ele foi nomeado secretário-geral do partido em 1922. Secretário-geral do partido passou a ser um sinônimo de como se fosse o presidente do país, né? Então, era o responsável, era o comandante, era o que mandava o país, que era o secretário-geral do partido. Então, Stalin foi nomeado em 1922 e essa concentração passou a se tornar muito mais intensa. Um dos efeitos dessa centralização política foi a criação da Tcheca. Olha, Tcheca são as iniciais de duas palavras imensas que eu não vou, de forma nenhuma, falar aqui, que eu não vou me atrever a isso. Mas são duas palavras imensas em russo. Aí a abreviatura é exatamente a Tcheca, e a Tcheca foi criada por ordem de Lenin para ser uma polícia secreta, uma polícia política, que vigiava principalmente opositores, punia os opositores do regime. No mesmíssimo modelo daquela Ucrânia czarista, aquela polícia do czar, a polícia política do czar, que promoveu uma série de prisões, torturas, massacres e tudo mais. Então, a Tcheca ela se tornou muito mais especializada do que a Ucrânia, ela se baseou no modelo da Ucrânia, tinha o mesmo objetivo, que era punir opositores políticos,
Para se ter uma ideia, nos primeiros 6 meses após a criação da Tcheca, foram quase 1.000 pessoas que foram presas, deportadas, torturadas e mortas. O governo de Lenin passou a utilizar os mesmos instrumentos de repressão política que o governo czarista, ou seja, já estava se distanciando totalmente da teoria que a Revolução Russa se baseou, né? A teoria não tinha nada a ver com o que foi estabelecido pela teoria que eles direcionavam a Revolução Russa. Em 1922, foi criada a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, agora não era mais a Rússia, o Império Russo. Então, passou a se formar, toda a região do antigo Império Russo passou a se chamar de URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todas as regiões passaram a ser chamadas de repúblicas soviéticas, que respondiam ao governo central, que era o governo de Moscou, que era o governo que mandava em todo o país. Essa denominação de URSS, União Soviética, vai durar até 1990, até o início da década de 90, quando ela se esfacela e passa a se chamar Comunidade dos Estados Independentes, depois começa um processo de implosão da antiga União Soviética e a formação de vários países nesse território que formava a antiga União Soviética. Em 1924, Lenin morre. A morte de Lenin, em 1924, ela vai mudar os rumos da Revolução Russa, do governo russo a partir de então. Lembro que Lenin teve um derrame em 1922. Ele acaba sofrendo, ele tinha um problema de arteriosclerose cerebral, que ele herdou do pai dele. E aí ele teve um derrame em 22, esse derrame deixou muitas sequelas. Entre as sequelas, ele ficou paralítico e ficou mudo. Ele não falava, mas perdeu a voz, ele não conseguia falar. Ficou bastante debilitado, né? E acabou morrendo em 1924. Tem aí uma teoria da conspiração que ele morreu porque ele foi envenenado por Stalin. Stalin queria tomar o poder. Então, existe essa teoria, mas nunca se comprovou isso, né? Até porque para se comprovar teria que fazer um exame no corpo de Lenin, e o corpo de Lenin na União Soviética passou a ser considerado sagrado. Ele nunca foi enterrado. O corpo dele passou por um processo de embalsamamento, né? Então, foi embalsamado e foi colocado em exposição, né, no mausoléu na Praça Vermelha, em Moscou. Então, lá na Praça Vermelha, em Moscou, que é o centro, né, histórico de Moscou, tem lá o mausoléu de Lenin, que está lá o corpo dele lá em exposição para visitação. Ironicamente, é a maior atração turística, uma das maiores atrações turísticas de Moscou, né? Paga-se para ver o corpo de Lenin, e a ironia da história é que o corpo de Lenin tornou-se uma mercadoria capitalista, né? Porque se paga para ver o corpo dele. Lenin, existem muitos grupos dentro da atual Rússia que defendem acabar com esse mausoléu, né? Inclusive, recentemente, eu estava lendo um artigo que falava exatamente isso. Um representante do partido de extrema-direita lá na Rússia, ele propôs vender a múmia de Lenin para um país comunista, como a China, a Coreia do Norte, para poder obter recursos para combater a pandemia do coronavírus lá na Rússia. Olha só. Só que o que acontece? Por que ele propôs isso? Porque para manter esse corpo, né, são 96 anos que ele morreu, que ele está embalsamado, e para manter o corpo do jeito que está aí, né, sem deteriorar, eles gastam um absurdo em coisa de mais ou menos 3 milhões de rublos, que é a moeda da Rússia, né, que dá mais ou menos R$1 milhão que eles gastam por ano para manter esse mausoléu de Lenin, para manter na estrutura do mausoléu e para manter a múmia sem deteriorar. É muita substância que eles colocam aí, o tratamento é caro. Então, tem até essas propostas para se vender, né, a múmia de Lenin, para poder, depois da União Soviética, muitas estátuas dele foram derrubadas, então ele não tem mais
aquele símbolo que ele tinha durante o período soviético, né, que endeusaram Lenin, né, tornaram um herói, um mito, e que hoje ele não tem mais, é mais uma importância turística mesmo, as pessoas vão lá mais por uma questão turística mesmo, e de ganhar dinheiro com a exposição lá no mausoléu. Mas ele não tem mais aquela, dentro da União Soviética, dentro da Rússia atual, ele não tem mais aquela importância que tinha na época da União Soviética. O fato é que, com a morte de Lenin, em 1924, acabou provocando uma disputa pelo poder, porque Lenin ele não deixou um sucessor determinado. No seu testamento, ele fazia um texto precavendo contra Stalin, quer dizer que Stalin era muito ambicioso, que deveria ser contido, e também ele criticava Trotsky, ou seja, os dois principais líderes junto com ele, né? Porque a gente faz que era uma trilogia, era um trio ali. O Lenin era a cabeça, né? Foi o mentor intelectual da Revolução. O Stalin era o seu braço direito, né? De direita mesmo, e o mais reacionário, mais conservador, e o Trotsky era o braço esquerdo, mais radical e tudo mais. Então, com a morte de Lenin, abriu-se aí a vaga pelo poder, a disputa pelo poder entre esses dois líderes da Revolução Russa, Trotsky e Stalin. Então, esses líderes tinham opiniões diferentes em relação não só ao governo da Revolução, mas ao futuro, principalmente em relação ao futuro da Revolução Russa. Trotsky, ele era mais radical e ele era favorável à ideia da revolução permanente, ou seja, do internacionalismo, levar a revolução, os ideais da revolução, para outros países. Então, Trotsky defendia isso, que a revolução não deveria ficar só dentro da União Soviética, mas deveria ser levada para outros países, para espalhar a revolução em outros países. Então, ele era favorável a essa ideia da revolução permanente. Já Stalin, Joseph Stalin, ele era favorável à ideia da revolução num só país, ou seja, a ideia do nacionalismo. Ele defendia que a revolução deveria se consolidar dentro da União Soviética, que a União Soviética deveria se fechar para os outros países e consolidar a revolução dentro do próprio país. Nessa disputa aí, quem levou a melhor foi Stalin. Stalin tinha muito mais apoios do que Trotsky. Foi quem levou a melhor, assumiu o regime, passou a assumir o poder na União Soviética, agora chamava-se União Soviética, e Trotsky teve que fugir e passou a ser perseguido pela polícia de Stalin. Lembrando que a Tcheca, aquela polícia política, ela vai mudar de nome, né? No período de Stalin, ela muda de nome, passa a ser a KGB, que é o equivalente à CIA dos Estados Unidos, que é o órgão de espionagem, né? A polícia política da União Soviética, né? Então, a Tcheca acabou dando origem à KGB, né? E o Trotsky ele teve que fugir para Stalin, não só expulsou, exilou, né? Trotsky não podia mais retornar para a União Soviética, como também passou a persegui-lo até assassiná-lo. Então, ele acaba se refugiando no México, onde ele é assassinado por agentes da KGB por ordem de Stalin. Ok? Mas isso são a gente vai ver no próximo episódio, que é exatamente falar sobre o governo de Joseph Stalin. Ok? Então, no próximo episódio, a gente vai concluir essa parte da Revolução Russa, falando sobre o governo de Joseph Stalin. Ok, amores? Beijos. E aí, amores, gostaram do nosso vídeo de hoje? Eu queria dar 2 dicas ainda sobre a história dos últimos czares, né? Da história de Nicolau, da lenda da princesa Anastácia, né? Da família Romanov. Então, na Netflix, não é fazendo propaganda, tá? Mas é bom indicar. Na Netflix, nós temos 2 documentários, na verdade, são um documentário e uma série, que fala sobre esse assunto. O documentário é O Império dos Czar, que é em inglês o título, e a série é Os Últimos Czares. Então, vale super a pena conferir. Quem tem Netflix pode conferir, que é muito bom esses 2
essas duas dicas, essas duas indicações, ok, amores? E óbvio também, quem quiser assistir o desenho animado A Princesa Anastácia, né, também é bem interessante, embora a gente sabe que é uma ficção baseada numa lenda que é baseada numa história real. Mais ou menos isso, tá bom? Então, aguardo vocês no nosso próximo episódio e último episódio sobre a Revolução Russa, tá? Até a próxima. Beijos.